A partir do versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foram-se a tarde e a manhã do primeiro dia. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça a separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele, e assim foi. E o firmamento Deus chamou céu, e foram-se a tarde e a manhã do segundo dia. Disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça continente, e assim foi. E o continente Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas mares, e Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produz a terra vegetais, planta que dê semente, e árvore frutífera que, segundo suas espécies, dê fruto, que contenha sua semente sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente, segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que continha sua semente, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre dia e noite, e sirvam eles de sinais, tanto das estações como dos dias e dos anos. E sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, lumiar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus colocou o firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Vou sentar. Eu não ia ler isso tudo não, mas eu me empolguei. Meu tema é como transformar o caos em um paraíso. Vamos lá, gente. Nós lemos o primeiro versículo que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O que é, olha para mim, o que é um lugar sem forma e vazio na sua imaginação? A terra era sem forma e vazia. O que é um lugar sem forma e vazio? Um caos, né? Sem nada. Era um nada cheio de nada. Um lugar sem forma e vazio. Feio, era um caos. Assim era a terra. Aí diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, da face do abismo. Naquele lugar sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus se movia sobre aquele lugar, mas aquele lugar continuava sem forma e vazio. O Espírito de Deus estava sobre aquele lugar, mas aquele lugar continuava sem ordem. O Espírito de Deus estava sobre aquele lugar, mas aquele lugar continuava sem arrumação. Havia um caos naquele lugar, que o Espírito de Deus estava pairando ali. O Espírito de Deus estava gestando. Estava o quê? Gestando. Estava desenhando o que estava por fazer. Eu acredito que o Senhor já tinha desenhado o projeto de terra, mas não tinha começado. Mas eu quero que você entenda que ele estava ali, sobre aquele lugar. E a primeira palavra que veio assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A primeira coisa que Deus fez, e a única coisa que Deus fez durante 3 dias, foi gerar luz nas trevas que estavam naquele lugar. Diga comigo: a primeira coisa que Deus fez, a única coisa que Deus criou, que não tinha, foi gerar luz.
O que é a luz? Para que a luz? Para que serve em primeiro lugar a luz? Se o lugar é vazio e um lugar de trevas, você consegue chegar nas trevas? Você consegue arrumar as trevas? Você consegue arrumar o lugar que você não vê? Você consegue mobiliar o lugar que você não vê? Para que você mude um lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é enxergar. Você precisa enxergar. Você precisa acender a luz naquele lugar. Para que você possa enxergar de verdade o que tem ali, como é que aquele lugar tem, e saber o que fazer, sim ou não? E saber o que fazer. Então a primeira coisa que Deus faz é gerar luz, gerar entendimento. Quando o médico começa a trabalhar em cima de um paciente, ele vai dando remédio para o paciente? Ele vai aplicando injeção no paciente? Qual é a primeira coisa que o médico tem que saber antes de dar qualquer coisa para aquele paciente? Qual é o quadro dele? O que aconteceu? O nome disso é chamado de diagnóstico. Esse diagnóstico traz para o médico luz. Deus começa a falar com você? Esse diagnóstico traz para o médico luz. A luz no seu entendimento. E se ele sabe de onde vem aquela dor, de onde vem aquela infecção, de onde vem aquele mal, ele tem aquela luz. E naquela luz ele sabe qual remédio que ele vai aplicar. Naquela luz, no conhecimento que ele tem, ele sabe qual é o remédio que ele vai dar para poder atingir aquele problema e trazer cura para aquele paciente. Quando Deus ele traz luz no caos que era a terra, ele começa a enxergar, não para ele, mas para nós. Ele dá para a gente entender que para resolver um problema nós precisamos saber qual o problema que está ali, qual é a dificuldade que está ali, para poder resolver. Então Deus trouxe luz. Ele viu que a terra era sem forma e vazia. Depois que ele olhou como que estava a terra, ele fez separação entre águas e águas. Ele fez separação entre terra e águas, né? Eu vou falar do jeito que eu gosto, já falei algumas vezes aqui. Parecia, quando lembram daquele filme aquele filme lunar, onde os caras vão lá para a lua e a água está subindo e as pedras estão descendo, daquela misturada toda, né? A primeira lei que Deus criou foi a lei da gravidade. Quando Deus criou a lei da gravidade, tudo que estava em cima misturado, tudo que estava caiu. Quando aquela água que estava em cima e aquelas pedras que estavam tudo misturado, ela caiu, apareceu a expansão. Quem está comigo aqui? Apareceu a expansão. A lei da gravidade fez com que tudo fosse para baixo. Aí Deus deu um sopro nas águas. Nesse sopro que Deus deu nas águas, Ele formou os mares. Ele formou os mares. Aquela água da porção seca, Ele chamou de terra. E aquele vácuo que estava, antes não tinha, que ficou, quando Ele fez a lei da gravidade, Ele chamou de céu. Apareceu as 3 expansões. Apareceu o céu, quando Ele formou a lei da gravidade. Quando Ele soprou as águas e formou o mar, apareceu a terra seca, e as águas Ele chamou de mares. Já começou a arrumar a casa? Sim ou não? Quando se faz essa divisão, a casa já parece que está, né? Coloca as coisas no lugar. Toda vez que você vai arrumar a casa, você compra alguma coisa nova, ou você limpa e organiza o que está lá? Você entende que na sua casa tem tudo que você precisa, mas muitas vezes ela está um caos. Aí o que é que você tem que fazer? Acender a luz, enxergar onde está a sujeira, limpar aquela sujeira e colocar as coisas no lugar. Esse primeiro ponto eu quero dizer para você, que naquele caos tinha tudo o que Deus precisava
para fazer daquele caos um paraíso. Ele ainda não tinha construído nada, ele só arrumou a casa, ele só organizou a casa. Antes de começar a fazer alguma coisa, ele vai fazer, ordenar que a terra dê fruto, lá no versículo 10. Ele vai criar o sol e a lua e as estrelas, lá no versículo 14. Por enquanto, tudo que Deus fez foi lançar luz, estabelecer a lei da gravidade e colocar em ordem o caos. Deu para entender? Conseguiu chegar comigo? Qualquer dia eu trago isso aqui no slide. Escute, agora olhe para mim. Muitas vezes a nossa vida está assim, um caos. Mas não está um caos porque está faltando tudo. Está um caos porque está desorganizado. Está um caos porque está desarrumado. Está um caos porque está desalinhado. Está um caos porque não se respeita a lei. Está um caos porque as coisas não estão no lugar. Está um caos porque não está se observando a lei de Deus. Está um caos porque não está se observando a direção de Deus. E aí se pergunta de Deus, Deus está pairando sobre você, querendo trazer luz e você não vê, querendo te dar entendimento e você não quer. Para quê? Para colocar em ordem o caos da sua vida, para colocar em ordem o caos dos seus sentimentos, para colocar em ordem o caos dos seus pensamentos, para colocar em ordem a organização da sua vida, do seu trabalho, e você poder ter o tempo certo para cada coisa, e poder fazer cada coisa no tempo certo. Principalmente dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Se passa anos sendo abençoado, sendo ministrado, e muita gente não consegue ver onde Deus está abençoando. Por quê? Porque a vida está sem forma e vazia. Não coloca as leis de Deus em prática e não consegue organizar as bênçãos que Deus dá. Tem gente que aumenta o salário e ele dá glória a Deus porque aumentou o salário. O mês seguinte ele compra o que não pode. No outro mês ele está endividado como se Deus não tivesse feito nada. E aí vai reclamar com Deus e deixa de dizimar de novo. Porque está enrolado. Enrolado por quê? Porque é desorganizado. Porque faz o que não é para fazer ainda. Porque não consegue jogar luz. E aí não consegue deixar Deus transformar o caos em um paraíso. Fica sempre voltando para o mesmo lugar. E culpa a Deus. Alguém diz misericórdia? E culpa a Deus. Tudo que Deus precisava para começar a construir o paraíso chamado Éden estava ali. Ele só colocou no lugar. Ele lançou luz e colocou no lugar o céu, a terra e o mar. Apareceu as 3 expansões. E aí ele começou a plantar ervas. Ele começou a plantar na terra. E ainda precisava separar a noite do dia. Aquela luz que ele lançou foi a luz dele. Aí ele fez o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para poder iluminar. E ao mesmo tempo esses seres celestiais iriam ajudar no mar e organizar toda a movimentação da terra. Eu não vou aprofundar nisso que não é minha área, é só para você entender. Mas isso ele foi criado depois. Eu quero dizer para você, para dar continuidade aqui, que se você já tem deixado Deus entrar na sua vida e fez do Senhor o seu Senhor, só a luz que Deus lança para você coloca a sua casa em ordem. Só a luz que Deus coloca no seu caminho e as leis que Deus te mostra faz com que tudo que está em cima vá para o lugar e as expansões apareçam. Expansão espiritual, expansão emocional, expansão financeira.
expansão ministerial. Quando você coloca as leis de Deus em prática, essas mesmas leis te guardam. Quando você coloca as leis em prática, essa mesma lei te preserva. Quando você ignora a lei te pune. Porque quem quebra a lei é punido pela lei. Sim ou não? Existe uma diferença na dívida, que é a desorganização. E tem outras dívidas que é caráter. Tem gente que está sempre devendo porque é desorganizado. Tem gente que está sempre devendo porque tem problema de caráter. Não paga as coisas no dia certo. Não paga as coisas que deve. Fica sempre adiando para poder resolver o problema que tem para resolver. E ele tem esse problema com R$5 e com R$5.000. Deve a uns 5.000 e não paga, porque não tem dinheiro, mas deve a outros R$5 e também não paga. Então isso não é problema de dinheiro, é problema de caráter. Não é palavra boa de se ouvir não, mas vai ajudar você. Não, amém. No final você vai sair daqui com os olhos iluminados, fica tranquilo. Amém? Por quê? Porque eu quero mostrar para você que o que Deus tem feito na sua vida tem dado condição de transformar todo caos em paraíso. Porque todo lugar onde Deus está é um paraíso. Vou repetir essa frase. Todo lugar onde Deus está é um paraíso. Se o lugar onde Deus está não é um paraíso, é porque as pessoas estão cegas da presença dele e de mal com ele. Estão ignorando as suas leis e a sua direção. Que não é isso que acontece aqui. Em nome de Jesus. Amém? Então, houve essa arrumação. E a partir dali, Deus começou a criar esse paraíso para que o homem morasse. A criação do homem foi a última coisa, lá no versículo 26, que Deus fez. Quando Deus criou o homem, já estava tudo. Né? Nós invertemos as coisas. Nós casamos sem ter nada. Nós casamos sem ter nada. Isso é inversão, sim ou não? Eu não tinha nada, eu casei assim mesmo. Né? Não, tudo bem que muitas vezes isso é fé, você tem que fazer isso. O problema é quando se entra um homem ou uma mulher sem se casar. Aí tem que entrar para dentro da casa mesmo, para chamar de casamento. Porque já pegou a mulher que não era, já fez o que não devia. Quando a gente não lança a luz e começa de trás para frente, fica difícil colocar as coisas no lugar. Mesmo Deus ajudando, fica difícil, viu, amigo? Mesmo Deus ajudando, fica difícil. Por quê? Porque a primeira lei que ele criou foi a lei da gravidade, não foi da gravidez, não. Não foi a lei da gravidez, foi a lei da gravidade. Quando nós quebramos a lei, diga, quando eu quebro a lei, eu sou quebrado. Quando nós começamos a arrumar, a querer construir alguma coisa, quebrando lei, a demora para as coisas irem para o lugar, ela se multiplica. Eu não sei se tem gente aqui dizendo, Deus, mas eu tenho te buscado e uma dificuldade tão grande de colocar minha vida em um lugar, minha vida em ordem. Então eu pergunto para você, como é que você começou? Você começou na direção que Deus dá? Ou você começou do jeito que você achou que dava e agora está pedindo a ajuda de Deus? Fica tranquilo, Deus vai ajudar você, mas vai demorar um pouco mais. Se você tivesse continuado feito do jeito certo, já estava organizado. Do jeito errado é mais difícil, mas ele ajuda. Amém ou não? Então eu preciso que você entenda que o amor de Deus está sobre nós. Mas quando nós voluntariamente quebramos as leis e fazendo as coisas erradas, Deus não nos deixa te amar,
mas dá muito mais trabalho para consertar. E nesse trabalho de consertar, existe um tempo, existe um sofrimento, sim ou não? E quem causou isso? Foi Deus? Não, Deus está te ajudando a sair do lugar onde você não devia ter ido. Tem coisa que acontece na nossa vida que passa e a gente nunca mais fica sabendo. Tem coisa que marca a gente para a vida toda, né? Sabe quantos anos eu tinha quando isso aqui aconteceu? Eu tinha uns 4 para 5 anos. Sabe quanto tempo já faz? Uns 49 para 50 anos. Está aqui, ó. Tem coisa que a gente faz o que não deve fazer, que marca a gente para sempre. Para continuar essa palavra, eu preciso que você entenda que tem coisa que tem que ser jogada para baixo para continuar fazendo, para refazer. E tem outras coisas que você tem que parar de fazer o que está errado, para descobrir a forma certa de refazer, sem precisar quebrar. Mas o torto, para ficar bonito, é uma luta do raio. O nosso banheiro que diga isso. É verdade. Se você vê quando se construíram aquele banheiro, e como você olhava a parede aqui, e a outra lá, que era para ser assim. Uma menina de 5 anos chegou com o pedreiro e falou: Paulo, você não é pedreiro não, né? O pedreiro se contava o serviço dele. 5 anos de idade. Por que eu não sou pedreiro? Eu não estou levantando. Porque essa parede está torta, irmão. O que ele disse para ele? Caga redondo. Por que cabrito caga redondo? Olha, se você não sabe disso, vai saber de obra. Ou seja, ele não era não, né? Aí teve outro que veio ajudar e fez pior ainda. Aí quando eu vi aquilo, um que eu paguei e um que veio ajudar, irmão, eu agradeci quem veio ajudar e mandei ele embora, porque não sabia nada. E mandei embora o outro, derrubei tudo para fazer de novo. Não é isso, mano? Pois não. Ficaram com raiva de mim os dois, que eu não quis mais ajuda, e o outro que eu mandei embora, meu irmão. Fico com raiva de você, porque como é que a gente ia ficar com aquela tortura toda ali? Aí não foi ruim de arrumar, né? Deixa eu voltar para cá. Ou seja, irmãos, tem coisa na nossa vida que dá trabalho para consertar, porque a gente não ouviu a forma certa de se fazer. A gente não procurou, a gente não ouviu, ou a gente não quis saber. Alguém de misericórdia? Então, em nome de Jesus, tenha paciência para que Deus ajude você. Amém. Tenha paciência, não venha colocar a culpa em Deus naquilo que você fez de errado. Não venha colocar a culpa em Deus na sua desorganização. Não venha dizer que Deus não está te abençoando quando você pega a bênção de Deus e faz outra coisa e que volta para o pior ainda. Tudo que você tem aí dentro de você é o suficiente para que o Senhor mude a tua história, te levante para sempre, mude o teu destino. O que você precisa fazer? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Anda na palavra, anda na luz que te nasceu, anda no caminho que Deus dá para você. Tenha paciência naquilo que precisa ser consertado. Volte para o caminho certo, guarde a verdade, saia da aparência do mal, entre naquilo que é correto, honre teus compromissos, deixe o mau caradismo de lado, se organize, pague a quem você deve, não pode pagar, vai lá falar com fulano,
diz: olha, eu estou enrolado, eu estou te devendo, me dá um pouquinho de tempo aqui que eu vou te pagar. Quanto tempo, irmão? Ó, me dá um mês, me dá 2 meses, mas eu vou vir aqui para te pagar mesmo, eu vou te esperar. Porque você tem caráter, você pode não ter dinheiro, mas tem caráter, você pode ser enrolado, mas tem caráter. O homem e a mulher de Deus tem caráter, irmão. Não fica devendo e se esconde, não. Não faz um compromisso e age como se não tivesse feito, não. Isso é falta de caráter. Você já saiu de lá, o Senhor já consertou isso na sua mente, o Senhor já consertou isso em você. Essa lei já mudou, então vai lá e assuma o compromisso. Amém, amém? Vai lá e assuma seu compromisso, seja de R$10 ou de 10 mil. Por que a gente paga juros quando atrasa? Porque é lei. A gente não conseguiu honrar o compromisso que fez, paga juros, mas paga. O banco fica até feliz, porque vai ganhar mais dinheiro de você, de mim, o banco. Mas no final eu paguei. E era para pagar 10, paguei 12. E o banco falou: não, você é meu cliente favorito, aleluia. Eu tinha só 10 para receber e recebi 12 de você. Quer mais dinheiro? É assim, não é? Quer mais crédito? Quando nós não nos organizamos, nós pagamos a conta maior. Por quê? Porque se nós andarmos na luz que nos nasceu, nós vamos conseguir organizar a nossa vida e vamos viver com tudo que Deus nos dá. Nós vamos ver Deus abençoando. Se essa palavra te ajuda, agora Deus nos dá. Seja organizado. Agora vou ler algumas coisas para ganhar tempo. Na forma de trabalhar, nos horários programados, nos dias determinados, faça esta programação conhecida por você mesmo, sua família e seus clientes. Você trabalha de carteira assinada? Seja organizado. Você tem aquele tempo de trabalho. Você trabalha por conta própria? Seja organizado. Seja organizado no horário que você faz as coisas. Tem a hora para começar e a hora para terminar. Por quê? Porque você não tem só trabalho, você tem uma família e você tem um Deus para servir e adorar. Se você se desorganizar nesse tempo, você perde contato com a tua família e você perde contato com o seu Deus. Quem está entendendo? Então você precisa ser organizado. Você precisa ter a hora de começar e a hora de terminar para poder fazer uma outra coisa. Senão você ganha de um lado e perde de outros 2, 3 lados. Você está entendendo? O homem que trabalha por conta própria, a esposa precisa saber que aquele horário é o horário que ele está trabalhando. Aí trabalha por conta própria perto de casa. Vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. O homem fala: estou trabalhando. Estou trabalhando. Não, mas ele está trabalhando. Se ele se desorganizar no trabalho dele, o salário não chega. Se o salário não chegar, prejudica a família. Então deixa o Raimundo trabalhar. Sim ou não? Se ele estivesse trabalhando de carteira assinada a 2 quilômetros de distância, não era a mulher que tinha que fazer? Ele está a 2 metros ali de distância, mas ele está trabalhando. Só que ao mesmo tempo que ele está trabalhando, a mulher precisa respeitar, ele tem que ter o tempo de começar e o tempo de terminar, para poder fazer as coisas que precisam ser feitas. Amém? O que é isso? É transformar o caos em paraíso. É colocar a ordem em casa. A organização evita a luta, a organização evita a briga, a organização evita desperdício, a organização evita que você perca no seu trabalho, que você perca com a sua família, que você perca com Deus. Tem gente que começa a trabalhar, a primeira coisa que faz é parar de ir para a igreja, porque não tem tempo mais para a igreja. Só volta a ter tempo de ir para a igreja quando fica desempregado de novo. Aí começa a passar luta. Aí
passa a luta, a Deus, abre porta. Aí você mergulha, eu imagino para a igreja de novo. Se eu fosse Deus, eu falava, o próximo cabelo vai ficar desempregado. Isso é falta de organização. O apóstolo Paulo tem dessa palavra: como transformar o caos em paraíso. Muitas vezes é a organização do estudante. É como você está tratando o tempo que você tem. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo da terra. Há tempo para tudo. Nós precisamos administrar o nosso tempo para poder viver bem na terra. Há tempo de amar, há tempo de aborrecer, há tempo de lançar fora, há tempo de colher, há tempo. Nós temos a mente de Cristo, precisamos nos organizar para viver dentro do tempo que Deus nos dá. E se nós fizermos isso, ou quando nós fazemos isso, nós vemos que dá tempo. Dá lugar? Dá. Porque quando nós não observamos o tempo, nós perdemos tempo com outra coisa e não conseguimos definir nada. Mas esta unção que está vindo sobre esta igreja é uma unção de organização, para que você possa ver que Deus tem te abençoado, que Deus te traga sobre nós a bênção do crescimento, não apenas o crescimento espiritual, não apenas o crescimento de vida, mas o crescimento financeiro, o crescimento familiar, que passa pela unção e pela organização. Se você recebe, se expresse aí. Unção e organização. Se quebrante. Se quebrante, mulher. Se quebrante, homem. Dá vazão à sabedoria, ao temor. Faça o que você precisa para cuidar da sua família e ter tempo para Deus. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Vamos ler mais um pouquinho. Separe o dinheiro dos seus compromissos dos seus afazeres. O dinheiro do compromisso é a semente que o fruto traz. Ou seja, você tem o dinheiro do compromisso para o compromisso. Eu não comecei aqui prestando conta. Eu não falei para você que eu peguei um cartão para poder pagar de 4 vezes. E quanto eu tinha? 2.000. Por que eu não usei 2.000? Porque o 2.000 era de um compromisso. Eu não usei o meu compromisso. Certo? Eu não usei o meu compromisso. Quando nós usamos o que é do compromisso, a gente se enrola. A gente enrola. A gente perde a honra. A gente perde a palavra. A gente perde o direito. Outro dia eu conversei com um líder nosso. Eu disse para ele: pessoas têm olhado mal para você porque você faz isso, isso e isso errado. Faça isso e isso desse jeito. Faça isso e isso desse jeito, e a tua honra vai ser devolvida. A tua dignidade está trazendo devolvida. Não adianta ficar com raiva quando as pessoas não derem dignidade para você, porque você está fazendo isso, isso e isso errado. Faça assim, depois fala comigo. Vê se não vão devolver a sua honra. Vê se não vão devolver a sua dignidade. Então não adianta fazer a coisa de qualquer jeito e querer a honra. Não, a honra é produto da minha honra. A quem direito, direito. A quem dever, dever. A quem honra, honra. A quem honra, honra. Então eu preciso dar para poder receber. Eu preciso dar para poder receber. Eu não posso ficar como uma criança cobrando aquilo que eu não mereço, cobrando aquilo que eu não faço, fazendo de qualquer jeito e querendo que os outros aceitem como certo. Não, eu tenho que aprender a fazer o que é certo, para que seja visto e seja honrado, para que eu seja honrado, começo, meio e
sentido para vocês? Está fazendo sentido? Porque essa é a questão de muita briga e de muita enfermidade na alma. Ah, mas eu nunca valorizo o que eu faço. Faz direito, eu vou valorizar. Ah, mas eu nunca dou honra no que eu faço. Faz direito. Mas o direito é do teu jeito? Não, o direito é do jeito certo. Não é do meu jeito nem do teu, é do jeito certo. Vamos pegar metade do meu, metade do seu e vamos fazer o certo? Não. Vai ser direito, a honra vai chegar. Então, quando você compra o que não deve, não precisa, e não paga o que você deve, isso é falta de administração ou falta de temor de Deus? Para mudar a palavra. Quando você tem dinheiro e tem uma obrigação, aí você não paga a obrigação, e aí você compra alguma coisa ou faz outra coisa com aquele direito, isso é falta de administração ou falta de temor de Deus? Fala comigo. Está difícil essa palavra hoje? Hã? Falta de temor de Deus. Porque você sabe que vai dar um problema. Você está abrindo a porta para um problema. Você está abrindo a porta para a gente vir bater na tua porta. Você está abrindo a porta para o seu nome ficar sujo. Né? Aquilo que ouvimos outro dia. Deus disse que ia soprar o meu nome para a nação. Aí meu nome foi para o SPC ou Serasa. Foi Deus que botou o nome dele. Ou foi ele que comprou esse caráter? Ou foi alguém que comprou o que não podia? Ou faltou organização? Porque eu tenho responsabilidade com o meu povo, não é? Se Deus diz que vai soprar meu nome, Deus vai soprar meu nome, vai me honrar. Não é o diabo que vai soprar meu nome. Você está entendendo? Não é o diabo que vai soprar meu nome, não. Então, se eu fizer a coisa errada vai chegar a mim. Após que o senhor não faz coisa errada, faço, infelizmente. Mas eu tenho consciência dela e procuro me consertar, como você também. Amém. E não vou ficando botando a culpa diante de Deus das coisas erradas que eu faço. Falou? Estou ajudando você? Amém. Então, vamos parar de fazer coisa errada para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Amém. Vamos observar as leis de Deus para que a lei não venha contra mim e me cercear. Vamos ter luz naquilo que fazemos para que a gente saiba fazer a coisa corretamente e venha transformar o caos em paraíso e arrumar o que está desarrumado e alinhar o que está desalinhado. Vamos pagar o que a gente deve e comprar só o que a gente precisa e quando a gente precisa puder. Não foi isso que eu comecei e tratei com vocês aqui antes de começar a palavra? Porque a gente não tem dinheiro para fazer tudo. A gente vai ter que fazer aos poucos, planejadamente. Amém? E a nível de prioridade. Ou seja, o que a igreja passa, você passa. Então nós precisamos aprender juntos. Amém? Faça o fluxo de caixa. Aí eu estou falando quem trabalha por conta própria. Tenha as ferramentas necessárias para o seu trabalho. Eu sou moleira, tenha as ferramentas que você de bolo. Tenha, assim que der, compre o fogão que precisa. Assim que der, compre as ferramentas que precisa para o seu trabalho. Para que você possa fazer bem. Para que você possa fazer direito e se cansar menos. Quem está entendendo? Invista na qualidade do que você faz. Né? Tenha a ferramenta necessária para o seu trabalho. Viva dentro do seu salário. Programe os próximos passos. Programe a reforma. Programe o mantimento. Programe as viagens. Programe. Isaías 55, de 1 a 3, abre lá. Palavras como essa a gente prega em momentos determinados. Nós estamos falando sobre prosperidade, sim ou não? E para a prosperidade existe um caminho. Amém? Nós estamos trilhando o caminho. 55, de 1 a 3, Isaías.
Ó vós, todo que tem de sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Vinde comprar vinho e leite, sem dinheiro, sem custo. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente, comer o que é bom, e deliciai-vos com as finas refeições. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Farei convosco aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu estou falando aqui de sustento, de organização. Não gaste o seu dinheiro naquilo que não é bom e fica sem pão. Não gaste o produto do seu trabalho com aquilo que os seus olhos viram. Ai, é tão lindo, eu queria ter, comprar por quê? Comprei. E o que vai fazer? Eu não sei o que fazer com isso. Está onde? Está lá no porão da minha casa, sem dinheiro. Gastei, faz isso, não tenho mais. Eu precisava fazer isso agora, gastei. Ouve, diga para o irmão, ouve ao Senhor e a sua alma viverá. Não gaste os produtos do seu trabalho naquilo que não vai edificar. Não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Ouve ao Senhor e a sua alma viverá. Ouve ao Senhor e sua alma viverá. Chega de estar trazendo o caos de volta para a sua vida, irmão. Chega de estar trazendo o caos de volta para a sua casa. Estava tão arrumadinha, tão bonitinha, uma atitude errada, jogou o caos de volta, jogou a luta de volta, jogou a dificuldade de volta. Ouve o Senhor para que você tenha paz. Ouve o Senhor para que a tua alma viva. Se organize para que o Senhor te abençoe. Não sirva a Deus porque eu não tenho tempo. Não sirva a Deus porque eu não tenho carro. E muitas vezes falta só a organização nossa. Comprar o que precisa na hora que dá. Eu sou um homem de fé e sei me movimentar na fé. E eu já fiz a minha fé quase fezes. Cheirou mal. Porque eu não tinha que fazer o que fiz e fiquei enrolado um tempo. E aí, ouvi essa palavra dizendo: ouve, e a sua alma viverá. Você está entendendo? Então, quando nós nos envolvemos com aquilo que precisamos fazer, nós temos mais facilidade de acertar. Quem quer acertar? Quem quer estar com a sua alma tranquila? Nas decisões. Então, ouve o Senhor, seja organizado. E vamos para o final agora. Não se aparte da fonte. Não se aparte da fonte. Ao encontrar sua fonte, construa um oásis. O oásis é uma conexão entre o divino e o humano. A abundância foi preparada para você. Renove sua mente. Entre na abundância que Cristo já te deu. Cristo é a vida, Cristo é a fonte da água da vida viva. Ele é a porta, a sabedoria, a força, a plenitude de todas as coisas. Abra lá em João capítulo 4. Eu quero finalizar em mais alguns minutos. Jesus ele chega numa fonte e ele pede água para uma mulher.
Vou ler a partir do versículo 7. Então veio o sunamita tirar água e disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse então a mulher samaritana: como tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva? A mulher lhe disse: Senhor, tu não tens o que tirar a água, pois é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber esta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foi sincera, dizendo: não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. E aí ela continua esse diálogo todo. E Jesus se revela para ela e ela volta a questionar. Mas o principal dessa palavra aqui é: naquele encontro, aquela mulher estava em mais um dia comum. Mais um dia comum da sua vida, que ia pegar água no caos que a sua vida estava. Mas naquele dia comum da vida dela, o Espírito Santo já estava parando sobre ela. O Espírito Santo parando sobre ela, Jesus parou ali por causa dela. Aleluia. Havia chegado o dia de transformar o caos daquela mulher em paraíso. Havia chegado o dia de transformar o interior daquela mulher, aleluia, de harmonia em paz. Havia chegado o dia de mudar o destino daquela mulher. E Jesus falou com ela com toda a paciência do mundo e pediu água. Aí ela disse: pô, tu está falando comigo, que a mulher samaritana? Aí ele lança a luz. O que ele faz? Ele lança a luz no entendimento dela e diz assim: se você soubesse quem fala com você, você lhe pediria e ele lhe daria água. Aquela mulher não pediu nada porque ela não sabia quem ele era. Lhe faltava luz, lhe faltava entendimento. Catuca todo mundo fala: ele está aqui, ele está contigo, ele está na tua casa. Glória a Deus. Se você dobrar o joelho para se você dobrar o joelho para pedir ajuda dele, vai te ajudar. Se você dobrar o joelho para pedir ajuda dele para tomar decisões, ele vai te ajudar. Se você pedir a ele para organizar sua vida, ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Pede que ele queira você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida todo caos. Ele quer transformar o paraíso. Ele tem luz para te dar. Ele tem direção para te dar. Ele tem fruto novo para a sua vida. Ele tem fruto novo para a sua casa. Ele tem lugar de paz. Ele tem uma casa de honra. Ele tem um futuro novo e uma esperança para você. Seu interior nascerá uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Essa fonte, irmão, é fonte de alegria, é fonte de paz, é fonte
direção, porque você está ouvindo a Ele e a sua alma vive. A sua alma viverá. Quando você bebe desta água que é a palavra e você usa a direção desta palavra, a sua vida com Ele entra em organização e crescimento. A sua vida familiar entra em organização e crescimento. A sua vida financeira, profissional entra em organização e crescimento. Porque na direção dele está a bênção dele. Na direção dele está as portas abertas. Quando ele disse para aquela mulher que tinha essa água viva, ela ficou doida pela água viva. Me dá dessa água, claro. Faz um pouquinho de fé. Me dá dessa água, claro. Fala assim, me dá dessa água, o outro diz, claro. Diz assim, diz para mim, me dá dessa água. Aqui me abre aqui. Pede para mim, pede para mim. Agora vai, chama o marido. Jesus disse, claro, está aqui para isso. Vai, chama teu marido. Não tem marido, disseste com verdade. Porque tivesse 5 que agora tem, não é teu. O que ele está dizendo com isso? Vai lá e faça a coisa do jeito certo e o resultado vai chegar. Volta para casa e do jeito que eu estou te dizendo aqui, se organize e você vai ver o resultado. Volta para casa do jeito que eu estou te orientando, com essa água que eu te dei, vai lá e organiza a sua vida e você será alimentado. Volte para casa e traga o resultado da sua vida em ordem, que eu vou dar a você um segundo passo para você crescer mais ainda, para você prosperar mais ainda. Então, qual é o segredo? Toda vez que nós ouvimos a palavra, Deus nos dá direção, Ele nos entrega chaves, Ele nos entrega segredos, Ele nos entrega direção. E quando nós colocamos ela em prática, nós voltamos com o resultado, Senhor. Nós voltamos com o resultado e damos o segundo passo. Nós voltamos com o resultado e damos o segundo passo. Essa palavra aqui é Deus falando comigo e com você. Eu tenho te abençoado, mas você não tem conseguido ver, porque você tem feito coisa diferente do que eu tenho falado. Eu tenho te abençoado, mas você tem usado mal o seu tempo. Eu tenho te abençoado, mas você tem desorganizado naquilo que eu dou de direção para você. Eu tenho te abençoado, mas você não tem conseguido ver essa bênção, porque você está fazendo uma coisa diferente do que eu te orientei. Quem está entendendo essa palavra? Aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Deus a quem você serve, Deus que te salvou, Deus que te ama, Ele disse que está com você todos os dias, até a consumação do céu. O Senhor não vai te dar uma promessa e o diabo vai entrar na frente para tirar. O diabo só vai entrar na frente se você andar contrário ao que Ele quer te orientar. Porque se você andar na direção que Ele te orientar, o que Ele disse vai acontecer. Pode demorar um tempo maior ou menor, mas vai acontecer. Porque Ele não é um homem para que minta, nem filho um homem para que se engane. Quando Ele fala, Ele cumpre, quando Ele promete, Ele vai acontecer. Eu quero dizer para você que a obra que Deus começou em cada um de nós é exatamente essa obra que eu preguei. Ele está transformando o meu caos em um paraíso. Ele está transformando o seu caos em um paraíso. Não saia da luz que te nasceu. Tem gente aqui? Não saia da luz que te nasceu.
Não deixe que o medo, não deixe que a ambição, não deixe que outras coisas entrem na frente da direção que Ele te deu, porque Ele não erra nem chega atrasado. Ele não erra nem chega atrasado. Mantenha em paz as decisões, as orientações do Senhor. Eu tenho aprendido nesses meses, por muitas razões, uma coisa chamada descanso. Ver e não agir em cima do que eu estou vendo. Ouvir e não agir em cima do que eu estou ouvindo. Perceber e não agir em cima do que eu estou percebendo. Mantendo meu planejamento. Mantendo meu planejamento. E eu vi quantos isso trouxe para a minha vida. E eu vi quanto o planejamento do diabo foi frustrado. Porque eu não reagi aos encantamentos. Eu não reagi aos encantamentos. E me mantive em paz. Quero compartilhar isso com você. Em todo tempo nós estamos aprendendo, mas o caminho que Deus nos dá, siga Ele. Não reaja. Não fique reagindo. Não fique reagindo. Eu estou até reagindo aqui com as coisas que eu vi, mas eu cansava. Não fique reagindo. Mantenha seu foco. Porque a luz que te nasceu, ela vai levar o seu êxito. A luz de Deus na tua vida vai levar você à libertação que você precisa. A luz de Deus na sua vida vai levar a sua casa à paz que você está buscando. A luz de Deus na sua vida vai levar você à transformação que Deus começou a construir. A luz de Deus na sua vida vai fazer com que os frutos dele brote e organize a sua vida. O que Deus faz, Ele é grande, Ele é abundante, aleluia, e Ele aparece como resultado de quem confia nele. Aleluia, a transformação que o Senhor começou vai se completar, aleluia, na tua vida, porque você está confiando e esperando nele. Não saia do lugar, não olhe para trás. Aleluia, o diabo não pode roubar aquilo que está na mão de Deus. O diabo não pode tirar o que está na mão de Deus. O diabo só pode tirar o que você tirou da mão de Deus. Então devolva para a mão de Deus o seu casamento. Devolva para a mão de Deus os seus filhos. Devolva para a mão de Deus a sua vida financeira. Devolva para a mão de Deus a sua vida profissional. Devolva para a mão de Deus o seu presente. Devolva para a mão de Deus o seu futuro. Devolva para a mão de Deus o seu ministério. Devolva para a mão de Deus o seu chamado. Devolva para a mão de Deus a sua vida. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Devolva para Deus a sua saúde. A sua saúde física, a sua saúde emocional. Devolva para Ele. Pai, em nome de Jesus, feche os teus olhos. Eu oro para que essa palavra ilumine os seus filhos. Eu oro para que o Senhor ajude os teus filhos a viverem organizadamente. Eu oro, Senhor, para que o Senhor mostre para eles o que o Senhor já tem feito, como o Senhor tem operado. Eu oro para que o Senhor mostre as tuas leis e a tua direção para que os teus filhos entendam, meu Senhor, agora que o Senhor não errou nem chegou atrasado, e que o Senhor continua com a mão sobre eles. Eu oro para que o Senhor os proteja das ações malignas, os proteja das ciladas de Satanás. Eu oro, Jesus, para que o Senhor mostre para eles a diferença daquele que serve
aleluia, venha de volta, aleluia, a luz de Deus, e a luz de Deus coloque no lugar, e o paraíso, a alegria, a abundância de Deus venha chegar, que o lugar, meu Pai, do caos, venha ser conhecido, aleluia, como um paraíso, como Éden de Deus, porque voltou a entregar na mão de Deus. Se esse é você, diga glória a Deus, diga aleluia, e glória ao Senhor. Glória a Deus. Se vocês estão aqui, me dá mais 2 minutos, eu vou passar e a gente vai encerrar. A palavra do Senhor queria estar pregando hoje, queria estar orando por cura, milagres, expulsando o demônio e dando alves. Mas eu precisava pegar essa palavra para ajudar você. Que a vida abundante de Deus já está pronta, mas muita gente está fora dela, não porque Deus não está fazendo, mas porque não estão vendo o que Deus direcionou para fazer, está ficando para trás.